Boa tarde a todos, salve Maria. Este é o primeiro vídeo que eu faço por aqui. Eu não tenho o costume de fazer vídeos, mas o momento é mais do que especial. Nós estamos na véspera da eleição do novo Papa, que se inicia hoje, o conclave, as votações. E eu quero deixar aqui algumas reflexões, algumas coisas que eu tenho meditado ao longo de alguns bons anos e alguns posicionamentos radicais que eu vejo, tanto de pessoas dentro da igreja quanto de pessoas fora da igreja, tem me deixado preocupado. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui claro é que e tudo que eu penso, tudo que eu vou falar aqui e também em outras ocasiões decorre disso, é a respeito do porquê nós somos católicos, como que se estrutura a nossa fé. E a razão primeira é o amor por Jesus. Tudo na fé da igreja, ele decorre do amor por Jesus. Do amor a Deus, Jesus é Deus, do amor por Jesus e por aquilo que ele nos revelou. Quando eu sou indagado por alguns amigos protestantes a respeito de algum posicionamento da fé, a respeito da fé, sobre a crença deles no sola escritura, somente escritura, muitas vezes eu já refleti a respeito do porquê nosso Senhor não escreveu nada. Porque Jesus mesmo, ele sendo Deus, ele sendo a palavra de Deus, ele não deixou nada escrito. As escrituras falam apenas que Jesus escreveu na areia, com seu dedo na terra, no momento que a adúltera estava sendo acusada pelos fariseus da época. E o vento apagou. Então, por que Nosso Senhor não nos deixou algo escrito pelo qual nós pudéssemos atestar textualmente aquilo que Nosso Senhor deixou? E Ele escolheu outro meio pelo qual nós teríamos acesso a tudo aquilo que Ele fez e ensinou. Nosso Senhor não nos deixou texto, Ele nos deixou a igreja. Nós católicos cremos na igreja por amor a Jesus, por amor a tudo aquilo que Ele fez e realizou e nos deixou. A igreja é o meio pelo qual nosso Senhor nos deixou para termos acesso àquilo que Ele fez, àquilo que Ele ensinou. As Escrituras, a tradição, o magistério da igreja são expressões da fé da igreja. Mas é a igreja viva, como organismo vivo, que nós cremos e que nos dá o testemunho de Jesus. Jesus deixou a missão para os apóstolos como testemunhas vivas daquilo que ele fez, daquilo que ele ensinou e daquilo que era a missão dos próprios apóstolos como ministradores da graça de Deus. E o Papa tem uma função muito especial na condução da sua igreja. O Papa é o chefe visível da igreja que unifica a fé católica no mundo inteiro, na missão de Jesus, que se estende até a sua vinda gloriosa. E ele fez promessas ao Papa, ele diz que orou ao Pai no Evangelho de São Lucas, porque Satanás sabia da guerra espiritual que se passa entre os homens, entre a humanidade, e Satanás, sabendo que Pedro era o chefe da igreja, ele tentou peneirar. E Nosso Senhor fala que rogou ao Pai por Pedro para que ele apacentasse o seu rebanho. Nosso Senhor também fala no Evangelho de São João, que inclusive foi o evangelho passado, parece que é obra da providência, que após a ressurreição, Nosso Senhor aparece para São Pedro e São João, o apóstolo que ele amava, e Jesus pergunta para
São Pedro se ele o amava por 3 vezes, e São Pedro se entristece, porque Jesus perguntou por 3 vezes. E nas 3 vezes, Nosso Senhor fala: apacenta o meu rebanho. Essa é a missão do Papa: apacentar o rebanho, ensinar a fé e lançar as redes para levar o máximo de almas para a glória eterna, para o rebanho de Nosso Senhor. Nosso Senhor, ele, ao instituir a igreja, ao constituir os apóstolos, instituiu o papado, o chefe da igreja, ele não deixou a igreja sozinha, como se ele institui e deixa a liberdade humana por conta própria, abandonada às suas paixões. Ele, por meio da sua graça, ele conduz a sua igreja. É claro que nós somos livres, mas ele deu graças específicas para a sua igreja na missão de ensinar o povo de Deus a fé verdadeira. E essa é a missão do Papa. Então, quando algumas pessoas perdem a fé na igreja, perdem a fé na cátedra de São Pedro, elas estão correndo o perigo de perder até mesmo a sua própria salvação. Porque é parte integrante do depósito da fé apostólica a crença na igreja e na condução do Espírito Santo da sua igreja. Então, ainda que seja eleito um Papa no conclave que tenha posicionamentos heterodoxos, ele não tem o poder de mudar a lei divina da igreja. Aquilo que foi divinamente estabelecido por Deus e foi proclamado dogmaticamente, nenhum Papa tem poder de revogar isso. É óbvio que se algum Papa, Deus nos livre, tentasse revogar algum dogma da igreja, algum posicionamento de fé dogmático sobre moral ou sobre doutrina, ia causar um estrago terrível, ia causar uma devastação e até mesmo um perigo de cisma, porque o Papa, ele é servo dos servos de Jesus Cristo. Ele está lá como chefe supremo, mas como servo dos servos de Jesus Cristo. Ele é servo da palavra, ele é servo de Jesus, ele é servo do povo de Deus. Toda a simbologia do papado também ele parte disso, porque o Papa, ele está lá a serviço. Ele não está como um imperador, como um tirano. A igreja não é uma instituição humana no sentido que nós temos as democracias modernas, os grêmios, os sindicatos, ou seja lá qualquer instituição civil da sociedade. A igreja, ela é uma instituição guiada pelo próprio Deus. Toda a nossa fé católica, ela decorre disso. Quando Lutero falava que a igreja estava corrompida, que a igreja tinha abandonado o verdadeiro evangelho, ele estava se colocando contra as promessas de Nosso Senhor a respeito da igreja para justificar a sua rebeldia, a sua revolta e o seu cisma. Da mesma forma, eu vejo alguns católicos mais radicalizados que tendem a crer que a igreja se corrompeu. Só que essa crença, ela se opõe à própria fé católica. Não dá para ser católico e crer que a igreja tenha falhado na sua missão de levar Jesus e levar a verdadeira doutrina para a humanidade. Como é que eu vou ser católico e crer que a igreja, no seu magistério autêntico, ela conduz pessoas à perdição? Isso aí é se colocar fora da igreja. Isso aí não é possível. Em outros momentos invocam a questão da crise da fé, a crise do clero, a infidelidade do clero, a infidelidade dos fiéis, como se fossem tudo frutos de um concílio ecumênico da igreja, como se fossem frutos do rito da missa. A partir do momento que nós temos a compreensão de como que se dá a nossa fé,
do porquê da nossa fé e da própria história da igreja, certas posições se tornam facilmente vencíveis. Essa posição da crise da fé é uma. Essa posição de falar que a igreja está no pior momento, na pior crise da sua história, aí quem fala um negócio desse não estudou a história da igreja. Porque a igreja, não existe um período da história da igreja que ela não esteve sob crise, sob ataque. A luta é constante. Isso está já no início da igreja, nas Sagradas Escrituras. Se a igreja não tivesse sob ataque desde o início, não teria a passagem que Nosso Senhor fala que Satanás tentou peneirar São Pedro. Já desde o início, Satanás já tinha declarado guerra contra a igreja. E se nós formos sinceros, nós vamos ver que essa guerra, ela está dentro de nós. Cada um que fizer uma análise de consciência, um exame de consciência com um mínimo de sinceridade, vai ver que a maldade está dentro de cada um, e a começar por mim. Vai ver as paixões ali, o orgulho. Todos os 7 pecados capitais, eles estão em maior medida ou menor medida em cada um, mas ele está lá em todos nós. Então a crise, ela está instalada no coração do ser humano, que está em guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. A carta de São Paulo aos Coríntios, ele falava ali que pessoas estavam comungando para a própria condenação. Desde o primeiro século da igreja primitiva, da igreja que estava próximo do Pentecostes. A igreja dos milagres, a igreja que viu batizar, que batizava todos os dias aos milhares de pessoas, que os apóstolos, à sombra de São Pedro, curava as pessoas por onde ele passava. E ainda assim, a crise estava lá, o pecado estava lá, a imoralidade estava lá. Se a gente estudar a história do papado, a gente vai encontrar inúmeros papas que foram miseráveis moralmente. Papas que têm acusação de pecados sexuais, de pecados até mesmo contra a vida, de pecados materiais, gananciosos, de todo tipo. Mas a nossa fé, ela não está alicerçada na pessoa. A nossa fé no papado não é de que o Papa seja santo. Todo Papa é santo. O Papa, ele é indefectível, ele é infalível quando ele proclama solenemente um ensino em matéria de fé ou moral, com a intenção de que esse ensino ele se estenda por toda a igreja e se faça solenemente. Não quer dizer que nós cremos que todos os papas não vão pecar. É uma confusão que muitos protestantes fazem também. Um adendo muito importante a respeito do motivo pelo qual nosso Senhor não nos deixou nada escrito, e nisso eu medito já há muitos e muitos anos, e que eu penso é que simplesmente ele não deixou porque não adiantaria, porque não resolve o problema. Tem uma citação de Aristóteles na Metafísica que ele fala que a verdade não está em proposições, a verdade está no juízo. E o juízo é a consciência humana. O juízo, ele é captado por uma inteligência viva. E só pode ser captado por uma inteligência viva e emitido por uma inteligência viva, consciente. É uma informação que se transmite, que se capta por consciências vivas, por almas espirituais.
E a igreja, ela é uma instituição viva. A igreja tem uma alma espiritual guiada pelo Espírito Santo. Eu faço uma alusão da seguinte forma: se a verdade ela não pode estar em proposições, ela está no juízo, isto é, quando eu afirmo algo, como eu estou dizendo algo aqui, isso não contém a verdade naquilo que propriamente eu estou falando ou escrevendo. A verdade, ela está na minha consciência. O que eu falo ou escrevo expressa aquilo que está na minha consciência, registra, mas quem for ouvir ou quem for ler aquilo que eu estou expressando só vai captar a verdade daquilo na medida em que a sua consciência capta o juízo que eu estou querendo transmitir através do papel ou da minha voz. Se isto é assim em matéria de comunicação natural, meramente humana, muito mais se dá em relação a um texto sacro, a um texto inspirado por Deus. Tudo aquilo que eu estou falando aqui requer interpretação, entendimento de quem está ouvindo. E eu não tenho a mínima pretensão de dizer que aquilo que eu estou falando aqui, tudo o que eu estou falando aqui, tenha a indefectibilidade, tenha a infalibilidade, tenha a inerrância. O que eu estou falando aqui são percepções minhas, pessoais, que eu não invoco nenhuma dessas propriedades que são próprias da igreja, da fé, das escrituras. Isso significa o quê? Quando você pega um texto qualquer, ou uma voz qualquer, aquele texto, aquela afirmação, aquela proposição, sempre tem, isso aí qualquer pessoa que for estudar hermenêutica e exegese sabe que sempre há possibilidade de mais de uma interpretação possível de qualquer proposição. Isso nós estamos falando ao nível natural, ao nível meramente humano, da comunicação humana. Que a linguagem humana, ela é limitada. Por natureza, nossa linguagem, ela é limitada. Então, sempre há possibilidade de entender aquilo de diversas formas. Então, como que eu vou saber... E não tem como eu saber verdadeiramente 100% daquilo que a pessoa está dizendo sem recorrer ao juiz e à interpretação daquela própria pessoa, explicações de quem emitiu aquele juízo, aquela proposição. Quando se trata de um texto revelado, de um texto inspirado por Deus, de um texto com carismas específicos da inerrância, da infalibilidade, como é no caso das Sagradas Escrituras, mais ainda, porque como que eu vou acessar aquele que inspirou aquele texto? Como que eu vou acessar o juízo correto da intenção de quem inspirou aquele texto? Humanamente, a gente não tem como ter esse acesso, senão por graça especial de Deus. É por isso que Nosso Senhor deixou a igreja, porque cabe à igreja, enquanto depositária da fé apostólica, enquanto instrumento deixado por Deus de guiar, de transmitir os ensinos de Jesus, e como ministradora da graça deixada por Jesus, explicar, produzir o texto sacro, discernir qual que é o texto sacro, interpretar qual que é o texto sacro, porque ela possui o carisma,
o carisma de ser sustentáculo da fé e da verdade. Quem tem esse carisma é a igreja. Não sou eu individualmente, não é Lutero, não é Calvino, não é Lefebvre, não é ninguém fora da igreja. Quem tem esta autoridade, essa função, é a igreja. É por isso que Nosso Senhor deixou a igreja e que não resolveria ele ter escrito, porque se ele tivesse simplesmente escrito e não deixado a igreja instituída, ia acontecer o que aconteceu a partir do momento que as pessoas tomaram a escritura apartada da igreja e passaram a entendê-la de forma fora da igreja. Ia se dividir. Não ia ter unidade, como a unidade foi perdida a partir do momento que as pessoas se revoltaram com a igreja. Então eu penso que é por isso, especificamente por isso, principalmente por isso, que Nosso Senhor não deixou nada escrito por Ele mesmo. Tendo em vista tudo isso, a respeito da indefectibilidade da igreja, da infalibilidade do Papa em matéria de fé e moral, da questão do meio deixado por Nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos acesso àquilo que Ele ensinou, e das graças que Nosso Senhor prometeu para conduzir e permanecer com a sua igreja até o fim, até a sua volta, não há motivos para nós nos desesperarmos da fé, tendo em vista o posicionamento de qualquer católico que seja. Por mais que o mundo pressione o Papa, o papado, a igreja, a mudar a sua fé, a mudar a sua doutrina, quem guia, quem é dono da igreja é o próprio Deus, é Jesus Cristo Nosso Senhor. Então, não há motivo para a gente pensar que a igreja vai mudar, que a igreja vai se destruir, que a igreja vai acabar, que ela vai deixar de ser aquilo que ela sempre foi. O Papa que for eleito, ele receberá de Deus graças maiores do que nós recebemos, porque a missão dele é maior. A missão do Papa é confirmar a sua igreja, o seu rebanho na fé. É o encargo mais nobre de qualquer ser humano sobre a face da terra. E não é pela santidade, pelos méritos pessoais dessa pessoa que será eleita que ele terá essa graça. Essa graça é decorrente da função que ele tem na igreja. E por isso Nosso Senhor dá graças especiais para ele. É por isso que nós tivemos tantos papas, não é a maioria, graças ao bom Deus, mas é por isso que nós tivemos papas ruins, papas muito pecadores, e ainda assim Deus preservou a sua igreja. Isso também é testemunho para pessoas retornarem à igreja. Existiram pessoas durante a história da igreja que, ao estudar a miséria moral de alguns príncipes da igreja, acabaram voltando para a igreja. Acabaram se convertendo, porque falaram, é impossível que uma instituição tenha sobrevivido a líderes tão maus, tão perversos, como nós tivemos alguns. Mas isso é para provar que a igreja não é desse mundo, que a igreja não é guiada pelo ventre humano, pelo ego humano. A igreja, embora tenha sua colaboração, mas a condução final da sua igreja, ela pertence ao próprio Deus. E é nisso que nós cremos, é nisso que eu creio, é nisso que eu espero, e é por isso que eu não me desespero, e é por isso que eu confio que o próximo Papa, independentemente da posição política dele, independente da sua posição sendo mais conservador, progressista, isso aí nem se aplica ao Papa, da forma como a mídia secular coloca, mas independentemente de qual Papa seja eleito, esse Papa será revestido da graça, de graças especiais que Nosso Senhor derrama
dispensa sobre o chefe supremo da igreja para conduzir a sua igreja. É nisso que eu creio, é nisso que eu espero, e é por isso que nós amamos o Papa. Nós amamos o Papa não é pelos seus méritos pessoais. Os seus méritos pessoais, eles podem gerar um afeto maior. Eles podem gerar uma identidade maior. Mas nós amamos o Papa como pelas graças que Nosso Senhor dá ao Papa e pela função de chefia, de guia espiritual, pela função que ele exerce e pelas graças que Deus dá a ele, especialmente. Independente de quão santo seja ele ou não. Então eu espero que isso possa esclarecer algumas coisas para muitas pessoas e especialmente nós, nesse momento, devemos colocar nosso coração em oração, em meditação, em mortificação, para que os cardeais sejam sensíveis ao sopro do Espírito que vai soprar na Capela Sistina, para que eles sejam dóceis à voz de Deus, para que a vontade de Deus se manifeste no coração de cada um deles e que o nosso novo chefe visível seja um chefe segundo o coração de Jesus. Nós esperamos que ele seja santo, que Deus dê a graça de um Papa santo para esse momento, porque a santidade do Papa, um Papa santo, que exala o odor de Cristo, ele vai atrair muito mais pessoas para o seu rebanho. Mas independentemente de qual Papa seja eleito, nós confiamos e já o amamos com antecedência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.